Olá pessoal, meu nome é Giovana e hoje eu vou apresentar o artigo Identificando os genes de Alzheimer através do mapeamento do transcriptoma cerebral. Esse é o artigo, ele foi publicado em 2022 na revista BMC Medical Genomics por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bom, a doença de Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns, atingindo mais de 47 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo caracterizada pelo declínio progressivo da função cognitiva. Estudos recentes têm investigado as associações entre características moleculares, como a expressão gênica, com traços de imagem relacionados à doença, o que pode demonstrar correlações espaciais entre padrões de expressão e fenótipos de imagem cerebral. Um exemplo são as imagens de agregados anormais de proteínas beta-amiloide, que formam placas associadas aos neurônios, que estão associadas à doença de Alzheimer. Tendo isso em vista, a hipótese do estudo é a de que genes com padrões de expressão no cérebro possam ser correlacionados espacialmente com o padrão diagnóstico por neuroimagem, como a deposição beta-amiloide, e, portanto, estarem associados à doença de Alzheimer. Para isso, o objetivo foi identificar assinaturas de expressão genética relacionadas à doença usando dados de transcriptoma cerebral da Allen Human Brain Atlas, HBA, e dados de imagem amiloide da coorte da Iniciativa de Neuroimagem da Doença de Alzheimer, ADNI. Bom, os dados utilizados nesse estudo foram obtidos na base de dados da ADNI, criada em 2003, e essa base de dados busca testar se marcadores biológicos, como ressonância magnética serial, entre outros, podem ser combinadas para medir a progressão do prejuízo cognitivo leve e da doença de Alzheimer precoce. Foram incluídos, então, 971 participantes, sendo 255 cognitivos normais, CN, 296 com comprometimento cognitivo leve precoce, EMCI, 218 com prejuízo cognitivo leve tardio, LMCI, e 202 sujeitos com doença de Alzheimer. Essas categorias foram baseadas em tomografia por emissão de pósitrons, PET, medindo a carga amiloide com o uso do AV45, que é um biomarcador de imagem, além de avaliações diagnósticas e clínicas. O uso da PET com sondas que se ligam especificamente aos agregados beta-amiloide tem recebido maior atenção recentemente, porque essa técnica pode fornecer um diagnóstico mais precoce da doença de Alzheimer. Os dados de transcriptoma em todo o cérebro foram baixados do HBA, e que fornece dados abrangentes de microarranjos de todo o cérebro, e foram utilizados dados de expressão gênica de mais de 20 mil genes de 3.702 tecidos, de 6 doadores diferentes, mas que apenas 2 tinham amostras de tecido de ambos os hemisférios do cérebro, no caso. Os pesquisadores criaram, então, um método de 2 estágios, como mostra a figura 1, para identificar novos genes relacionados à doença. Na primeira etapa, realizaram uma regressão linear para estimar os efeitos diagnósticos nos traços de imagem em todo o cérebro. E na segunda etapa, utilizaram o banco de dados DIGINET para estudos de associação de doenças, em que 1.877 genes de 3.397 depositados foram analisados quanto aos níveis de expressão gênica no cérebro e relação com traços de imagem. Como essa é uma doença neurodegenerativa progressiva, é importante realizar a análise de diferentes estágios. A figura 2 mostra os mapas cerebrais de associação de diagnóstico por imagem para 6 diferentes comparações realizadas. As comparações que produziram efeitos diagnósticos mais significativos nas características de imagem estão mais próximas da cor vermelha, como aconteceu no caso da condição normal versus doença de Alzheimer. Quanto menos significativo, mais próximo do branco, como no caso da condição normal versus MCI, que é o prejuízo cognitivo leve, que foi a comparação menos significativa. Ao todo, 39 regiões de interesse foram significativamente associadas a todos os 6 resultados diagnósticos. Ao todo, 295 genes foram identificados nas 6 comparações e, dentre eles, 57 estão relacionados à doença de Alzheimer. A figura 3 mostra um mapa de calor para os níveis de expressão desses 57 genes.
O símbolo X denota a correlação significativa entre o mapa de diagnóstico por imagem e o mapa de expressão gênica, sendo que quanto mais expresso, mais escuro é o quadrado. A condição normal versus a doença de Alzheimer produziu o menor número de correlações significativas, com 40 genes significativos. Já a condição normal versus LMCI e em conjunto, né, com a doença de Alzheimer, produziu o maior número, com 214 genes significativos. Dos 57 genes relacionados à doença de Alzheimer, 4 têm os mapas de expressão fortemente correlacionados com mapas de diagnóstico por imagem para todas as 6 comparações, como mostra a figura 4. Os padrões espaciais desses mapas estão fortemente correlacionados, né? Então, a expressão está totalmente, foi significativamente relacionada ao mapa de diagnóstico por imagem, como mostra a figura 4. A figura 5 mostra o mapa de calor dos genes que foram significativamente associados às imagens de diagnóstico. A figura 5A mostra os 4 genes que estão relacionados à doença de Alzheimer, enquanto que a figura B mostra os que não estão relacionados à doença de Alzheimer, que foram mais expressão do gene NGB, tem as correlações mais altas com os mapas de diagnóstico por imagem nas 6 comparações, enquanto os menores valores ocorrem para o gene ADAM-TS3. E dos 238 genes que não estão relacionados à doença de Alzheimer, 8 apresentaram expressão significativamente relacionada aos mapas de imagem, como mostra a figura. Os coeficientes de correlação são mostrados em cada célula. Esse foi o primeiro estudo a relacionar resultados de diagnóstico e dados transcriptômicos por meio de mapeamento do cérebro humano. Os 4 genes que tiveram a expressão vinculada aos mapas diagnósticos estão associados à decomposição e produção de beta-amiloide, como já foi visto em outros estudos, enquanto que os 8 genes mais significativos não relacionados à doença de Alzheimer estão envolvidos na via de sinalização de neuropeptídeos, que já foram apontados em estudos com humanos e modelos animais com a doença de Alzheimer. Então, essas informações serão importantes para orientar estudos neurobiológicos e moleculares para revelar o caminho biológico da expressão gênica para o acúmulo de beta-amiloide, degeneração e perda da função neuronal do cérebro. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação